Aê, pronto, vamos começar, deu 20 horas. Então hoje nós vamos falar sobre o controle de fluxo, tá? Então na live anterior, de quarta-feira, a gente falou sobre variáveis, constantes e expressões. Hoje nós vamos utilizar as variáveis e as expressões para a gente poder utilizar o controle de fluxo, para a gente fazer os testes no controle de fluxo. E depois nós vamos melhorar, né, o nosso exemplo que a gente fez na live anterior, na quarta-feira. Na quarta não, na segunda-feira, né, que a gente fez a live anterior. Uh, a gente vai melhorar aquele exemplo colocando o controle de fluxo para aparecer alguma mensagem diferente para o usuário, tá? Opa, o Laércio acabou de chegar, boa noite, Laércio, seja bem-vindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos criar o nosso projeto e a gente já entrar nesse assunto aqui, que é o controle de fluxo. E junto nós vamos utilizar aqui as variáveis e expressões, tá? Então, vamos lá. Vou dar um new project aqui. O novo projeto, ele vai ser do tipo console, né? Enquanto a gente está vendo aqui a base, né, da linguagem de programação, a gente usa o console. Depois a gente usa o Windows Form App para a gente já ter a parte gráfica, tá? Então vamos dar o next aqui. Hoje é a live de número 57, então vamos pôr aqui live 57. Vou colocar aqui nos projetos do YouTube e dar o create aqui. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar o zoom aqui para 140 para ficar melhor aí a visualização para vocês. Bom, então o que a gente vai ver hoje é o controle de fluxo. Tá? O que seria o controle de fluxo? É fazer o nosso programa tomar uma certa decisão se vai ou não executar algum código. Tá? Nos exemplos anteriores, todo o código que a gente foi colocando, né, ele foi sendo executado. Por exemplo, eu coloquei sim lá o console.writeLine. Fernando, eu vejo amanhã, pois vai começar a reunião. Falou, Fernando, boa reunião aí para você. Falou, até mais. Por exemplo, aqui a gente utilizou o WriteLine para a gente escrever aqui uma mensagem lá para o usuário, por exemplo, olá mundo. A gente fez todo aquele cálculo, né, de média do aluno, tudo, e o nosso programa ele foi sendo executado linha por linha. Então a gente calculou a média, né, a gente pegou lá o nome do aluno, por exemplo, a gente pediu o nome do aluno, assim, né? Aí depois a gente pôs outra linha embaixo, pediu a primeira nota, a nota 1 e assim por diante. Então todo o nosso código ele foi sendo executado inteiro, né, linha por linha, sem nenhuma interrupção, né? Ele terminou essa linha, ele escreve essa, terminou essa e vai executando linha por linha sem nenhuma interrupção. Então isso que a gente vai ver hoje, que é o controle de fluxo, a gente vai fazer uma verificação e se essa expressão, né, vai ser uma verificação de uma expressão, se essa expressão for verdadeira, ele vai entrar para executar um bloco de código. E se a expressão não for verdadeira, ele não vai executar. Então ele pula esse bloco de código. Então a gente está tomando uma decisão dentro do nosso programa do que vai ser executado e do que não vai ser executado. Tá? Isso a gente utiliza para a gente controlar melhor a execução de determinados comandos dentro do nosso programa. Por exemplo, a gente vai atualizar o nosso programa e nós vamos colocar lá opções, né, para o aluno, da média do aluno, e a gente vai colocar opções para ver se o aluno foi aprovado, se foi reprovado ou se está de recuperação. Então, sem a gente ter esse controle de fluxo, a gente não conseguia colocar essas opções, né? Não ia ter como a gente fazer isso, de colocar essas opções
para verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado ou se está de recuperação. Então é isso que a gente vai ver hoje nessa live, que é a parte do controle de fluxo. Então vamos apagar esse código e vamos entrar nele. Então o primeiro controle de fluxo que a gente vai ver é a estrutura if. Tá? Então o if é uma palavra-chave aqui do Visual Basic. Depois a gente tem aqui dentro dele, né, espaço, a expressão que a gente vai testar. Tem o then, que também é outra palavra-chave do Visual Basic. E depois aqui a gente tem o código, se essa expressão for verdadeira, o código que vai ser executado aqui dentro. Então a gente pode ter várias linhas de códigos aqui dentro. Depois, no final, vamos apagar isso aqui. No final, a gente tem o final da estrutura, que é o int if. Então funciona assim. A gente tem a palavra-chave if, aqui ele vai testar a expressão, a gente vai montar uma expressão. Aí o then, que indica onde que a gente terminou a expressão. Se a expressão for verdadeira, o teste for verdadeiro, ele executa todo o código que está dentro desse bloco e chega no end if, ok? Aí ele continua o fluxo do programa normalmente, tá bom? Então vamos montar agora na prática, né, esse if para ver como a gente funciona. Só que para a gente fazer um teste, a gente precisa ter uma variável, um objeto para a gente testar, que a gente viu na aula de segunda-feira, na live de segunda-feira, a gente viu como declarar variáveis e para que serve, né? Então vamos declarar uma variável aqui do tipo numérica para a gente fazer a expressão de teste aqui que o nosso if precisa, tá? Ele precisa de uma expressão. Então vamos declarar aqui a nossa variável. Vou pegar assim, din número as integer, que é o tipo da minha variável. Espera só um minutinho, gente. Tá, voltando aqui. Ó, o Roberto entrou aí. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então aqui eu declarei a minha variável que a gente vai utilizar para fazer o teste aqui no nosso bloco de controle de fluxo, que é o if. Tá? Eu já vou colocar um número, já vou iniciar essa variável. Tá? Então eu vou pôr aqui igual a 5. E vamos montar agora o nosso bloco de teste, o nosso if, né? O nosso controle de fluxo. Eu vou colocar if, que é a palavra-chave. Então já está indicando aqui que é a palavra keyword, né, que é a palavra-chave, é do Visual Basic, espaço, e vou montar a expressão. Então eu vou utilizar a minha variável aqui, número, para fazer esse teste lógico, né, da expressão, para ver se é verdadeiro ou falso, se vai executar ou não o comando que está dentro desse bloco, né? No comando, no caso, os comandos, né? Porque pode ter apenas um comando ou pode ter vários outros comandos dentro dele. Opa, boa noite, Sandra, seja bem-vindo aí. Então eu vou pôr assim, a número, vou pôr igual a 5, then, né, para fechar a nossa expressão, espaço, e dou enter, ele já automaticamente já completa aqui para mim, né, com o end if. Então o que quer dizer isso aqui? Vamos escrever, né? Então eu estou fazendo o teste lógico da minha variável número. Eu estou verificando, então, se dentro dela existe o valor 5, né? Então vamos traduzir aqui, ó. Então é se a minha variável, se o valor da minha variável, né, vamos pôr assim, se o valor da minha variável for igual a 5, então a minha expressão é verdadeira e ele vai executar os comandos, né, que eu colocar aqui, os comandos que eu colocar aqui dentro. Então vamos escrever uma mensagem lá na tela. Vou pôr assim, console.writeline
valor da variável é 5. Pronto, tá? Então, essa expressão ela vai dar verdadeira porque eu defini aqui em cima, né, que o valor dela é 5. Então, eu coloquei o valor dentro dela 5. E eu estou testando aqui se é igual a 5. Então, quer dizer, se o conteúdo da minha variável for igual a 5, eu quero que execute esse comando. Se o meu conteúdo não for igual a 5 da minha variável, ele não vai entrar para executar esse comando. Então eu vou colocar um break aqui para a gente ver executando o código passo a passo, e também vamos colocar aqui um console.read key, que é para a gente definir aqui uma pausa de pressionar a tecla para terminar o nosso programa. Então vou apertar o F5, ele vai voltar aqui para o Visual Studio, onde que eu coloquei o break para a gente ver o teste da expressão. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima da minha variável número, ele vai aparecer o conteúdo, né? Qual que é o valor que está dentro da minha variável. Então, a minha variável número tem o valor de 5. E se eu colocar entre o igual aqui, né, depois do igual, né, ele vai falar número igual a 5 e na frente está escrito true, o que quer dizer que o teste lógico é verdadeiro. Então ele vai entrar dentro do meu bloco if, tá? Para a gente continuar a execução do programa, eu aperto F10. Então eu pressiono F10, ele executa o teste lógico e já cai na próxima linha, que é o do console, whiteline, o valor da variável é igual a 5, tá? Então ele fez o teste deu ok, deu verdadeiro, ele entrou. Eu vou apertar F10 para executar essa linha, ele já cai no end-if. Então, se eu tivesse mais códigos aqui dentro desse bloco, ele iria executar todos, porque a minha condição lá foi verdadeira, né? O meu teste lógico foi verdadeiro. Vou dar um F5 para continuar a execução do programa. Vamos aumentar o tamanho da fonte aqui do console para a gente ver melhor, né? Então tá aqui, valor da variável igual a 5. Agora vamos interromper o nosso programa e fazer o seguinte, vamos mudar o valor dessa variável e fazer o teste de novo, tá? Então vou colocar aqui um outro valor, vamos pôr 6, por exemplo. E aqui eu estou testando, né, se é 5, vou continuar com o mesmo teste. Vou dar o Start. Ele caiu aqui de novo, né, deu o break, voltou aqui para eu fazer o passo a passo. Coloco o mouse em cima. Então o conteúdo agora da minha variável é 6. E eu estou testando se é igual a 5, né? Então o valor que está lá dentro da minha variável é 5. Se for 5, eu quero que executa a linha de baixo, que está dentro do bloco. E aí eu vou pôr o mouse aqui para o lado, né, depois do igual. Ele vai aparecer número igual a 5, que é a expressão que eu estou fazendo de teste, né? Então, se número é igual a 5, eu quero que execute o código. Caso contrário, não, né? Então, ele já deu aqui que a minha expressão é falsa, né? Quer dizer que ele não vai entrar. Eu vou apertar o F10 para ele fazer o teste e automaticamente ele já vai cair no final do bloco no end-if. Vou apertar o F10, ali que já caiu no end-if e ele não vai escrever nada no console para mim. Vou apertar o F5 para continuar. O meu console ficou totalmente em branco, né? Porque a minha expressão lá foi falsa, ele não entrou. Então, através desse controle, a gente consegue controlar o fluxo da execução do programa. Se a gente não utilizar esse controle, o programa vai ser executado linha por linha, sem interrupção. Então, a gente, no caso, sem utilizar, o programa não está tomando nenhuma decisão. A gente não está fazendo, né, no caso, não está escrevendo para o programa tomar nenhuma decisão. Você quer que o programa executa tudo que foi programado, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver uma variação do if, tá? A gente pode fazer mais testes dentro desse mesmo bloco do if, tá? Então eu vou colocar aqui o cursor aqui no final, vou dar um Enter e vou colocar outra palavra-chave que é do Visual Basic, que faz parte do meu bloco do controle de fluxo if, tá? Então eu vou colocar assim, else if.
Esse else if é para eu fazer um novo teste lógico no mesmo bloco do if, tá? Nesse mesmo bloco, sem eu precisar abrir outro bloco de if. E eu vou testar novamente a minha variável número, só que agora eu vou testar ela com um novo número que a gente definiu lá, né? Com o número 6. Então eu vou colocar o teste verificando se dentro dele, da variável, tem o número 6. Então, número igual a 6, then, né? Então, console.writeLine, valor da variável é 6. Vamos executar de novo com o break para ele ir passo a passo para a gente fazer o teste, tá? Então vou dar o start. Ele vai parar de novo aqui no primeiro teste, tá? Verificando se é 5. Vou apertar F10 para ele fazer a verificação. Aperta o F10. Ele foi para o próximo bloco. O que quer dizer? O else if, ele, se existir dentro do bloco, se o primeiro teste, por exemplo, for falso, né, que eu vou parar o mouse aqui de novo, ele vai falar que o teste é falso, ele vai para o próximo else if, tá? E vai executar o teste lógico de novo. Então eu vou pôr aqui dentro a minha variável número é igual a 6, né? Tá indicando aqui que é 6, e eu vou pôr o mouse aqui na frente do igual, ele já vai aparecer a opção que é true, quer dizer que a minha expressão é verdadeira, o meu teste lógico é verdadeiro, ele vai executar a linha desse else if. Então vamos apertar o F10 de novo, ele entrou dentro do bloco. F5 para terminar, executar todo o nosso programa. Pronto, lá, ele está exibindo então agora que o valor da variável é 6. Então ele entrou nesse teste aqui, tá? Agora vamos fazer outro else if, tá? Vamos colocar um outro teste lógico aqui. Else if número igual a 10. Só que eu vou mudar o valor da minha variável aqui, número, para 7. E vamos escrever aqui, console.writeLine, valor da variável é 10. Ok? Bom, se a gente executar o nosso programa agora, ele não vai entrar em nenhuma das opções aqui, né? Porque a minha variável é igual a 7 e eu não estou fazendo o teste igual a 7. Então vamos ver isso acontecer. Vou apertar o F10, né? O F5 aqui para executar, clicar no Start. Então o primeiro teste ele está falso, então eu aperto F10, ele vai para o próximo teste. Eu pressiono F10 de novo, ele vai para o próximo teste. Então está igual a falso. E aperto de novo para ele ir para o end if, né? Então ele já cai na última linha lá de código do meu programa. Aperto F5, não escreveu nada, tá? Então eu quis demonstrar aqui que a gente pode ter várias linhas aqui de else if, várias verificações no mesmo bloco de if, sem a gente precisar abrir um outro bloco, tá? Mas vamos ver a última mudança, né, variação, né, no caso, que a gente tem do bloco if. Então a gente já viu o if normal com o end if, só apenas um teste lógico. Depois a gente colocou outro teste lógico e a gente mudou o número para ficar certo. E colocamos outro teste lógico. Então a gente colocou 3 testes lógicos no mesmo bloco de if. Agora vamos utilizar a última variação, que é a palavra-chave else, que também faz parte aqui do bloco if, tá? O que quer dizer essa palavra-chave else? Quer dizer que se nenhuma dos testes lógicos acima do else forem verdadeiros, se nenhum deles for verdadeiro, eu quero que executa o código que está aqui. Então seria o caso contrário, eu não tenho nenhuma expressão verdadeira nesse bloco, eu quero que execute o meu else. Tá? Então eu vou pôr assim, console.writeLine
ponto writeline, nenhuma expressão anterior é verdadeira. Tá? Então, esse else aqui ele só vai ser executado se nenhuma dessas verificações aqui que a gente está fazendo, nenhuma delas for verdadeira. Se nenhuma delas for verdadeira, se for tudo falso, ele vai entrar no bloco else para executar. Então, aqui no caso, eu já deixei certo, né, que todas as expressões aqui são falsas para ele entrar no nosso bloco de else. Então, vamos fazer o passo a passo. Vou apertar o Start. Vamos passo a passo com F10, que ele vai executando linha por linha. F10, F10. Então, a primeira expressão foi falsa, a segunda falsa e a terceira é falsa. Então, ele cai no else e executa. Nenhuma expressão anterior é verdadeira. Vou apertar o F5, aparece a mensagem aqui para mim. Nenhuma expressão anterior é verdadeira. Tá? Então, essa aqui é a estrutura completa do nosso bloco, né? O primeiro bloco de controle de fluxo, que é o if, tá? A estrutura completa dele, todas as variações dele. Então, eu posso ter somente o if e o end if, apenas um teste. Eu posso ter o else, o if e o else somente, o caso contrário, tá? Eu posso tirar todos esses else e ifs aqui, deixar somente o if e o else, que também é válido, dá certo, tá? Quer dizer, se essa expressão não for verdadeira, ele vai executar o else automaticamente. Então, eu não preciso ter else if para poder ter o else, tá? Então, eu posso muito bem, quer ver, vamos criar aqui, ter uma expressão aqui, if número igual a 50, então, aí eu posso só pôr o else aqui. Então, se esse for falso, ele vai executar o else aqui, tá? Então, não preciso ter o else if para poder usar o else, tá? E também, eu posso omitir o else. Eu só posso ter somente o else if, ou somente o if, o end if, tá? Então, o que está aqui dentro é opcional, tá? Eu não sou obrigado a utilizar nem else if e nem o else no bloco if, tá? Não é obrigado. A gente só usa no caso que se a gente precisar fazer mais testes, né? Executar um código caso a expressão for falsa, a gente quer que executa um código, se a expressão for falsa, a gente usa o else. Agora, para fazer outro teste lógico no mesmo bloco, a gente usa o else if. Agora a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Eu vou declarar uma nova variável e eu vou fazer o teste dessa nova variável nesse mesmo bloco aqui de if. E eu vou simular aqui um erro. E esse erro aqui que eu vou simular é um erro de lógica, não é um erro de código de programação, tá? É um erro de lógica, tá? Então, vou declarar uma variável boolean aqui, vou pôr assim, din valida as boolean igual a true. Então, já estou colocando dentro da minha variável do tipo boolean o valor dela, né? Que eu quero que ela seja verdadeira. Então, as variáveis do tipo de dados boolean só aceita valores true ou falso, tá? Ou 0 ou 1, 0 ou 1 também, tá? A gente pode pôr essa palavra aqui, true ou false, ou 0 ou 1 dentro dela que ela vai aceitar. Agora vamos simular esse erro, né, erro de lógica de programação, não erro da estrutura, do código mesmo de programação. Pois se a gente fizer o erro de código, a gente não consegue executar o programa, né? O compilador, né, o IntelliSense aqui, ele já avisa que tem erro e não deixa executar o programa com o erro. Já se todo o nosso código está na escrita certa, o compilador entendeu que está certo e a gente executa, então ele não consegue achar, no caso, o erro de lógica, né? O erro que a gente cometeu, tá? Então vamos simular esse erro. Eu vou colocar um outro else if aqui,
Vou pôr assim, else if, eu vou pegar a minha variável lá, a valida, for igual a true, então, console.writeLine. Peraí, gente, tava prendendo o bichinho ali. Até aqui tá tudo certo, gente. Então vamos lá, vou simular o erro lógico aqui. Então eu pus valida igual a true, então vou pôr whiteline, valor da variável é true, ok? E eu vou também mudar aqui para a gente simular esse erro de lógica. Eu vou mudar a minha valor aqui da minha variável por um valor verdadeiro aqui também, tá? Então vou pôr variável igual a 5. Não, vamos pôr igual a 10, é o último ali, vai. Pôr igual a 10. Pronto, ó. Então, eu pus o meu número igual a 10, ele vai entrar aqui para exibir o valor da variável é 10. E a minha valida também é true, e ele vai ter que entrar aqui também, né, que a minha variável é true. Ele vai ter que entrar e exibir esse código aqui também, né, executar esse código falando que o valor da variável é true. Então vamos colocar um break no início e a gente ir executando passo a passo esse código para ver o que acontece. Eu vou dar o start aqui. Então a primeira expressão é falsa, porque a minha variável é igual a 10. A segunda também é falsa. A terceira é verdadeira. Então a minha variável aqui está igual a 10. Eu pôr o mouse aqui depois do igual. É true, ok? Entrou. E agora, né, ele teria que fazer o teste da minha valida para executar a minha valida. Só que o que acontece? Ele já cai, né? Eu apertei o F10, ele já cai direto lá no end if, tá? Então, o que é isso? O que acontece, né? Por que acontece isso, na verdade, né? Ele só executou a parte do valor da variável é 10. Por quê? Quando o nosso programa está sendo executado, ele está fazendo os testes lógicos lá no bloco if. Ele identificou o primeiro verdadeiro, né? O primeiro verdadeiro, ele entra, executa e já sai do bloco. Então ele executa apenas uma expressão verdadeira por bloco, tá? Então aqui no caso eu cometi um erro de lógica. Eu estou colocando aqui duas expressões verdadeiras e eu queria que as duas expressões fossem executadas. Eu queria que acontecesse isso, tá? Eu queria exibir essa mensagem que variável é igual a 10 e também eu queria exibir essa mensagem aqui que o valor da variável é true. Eu queria exibir as duas mensagens. Só que como eu utilizei o mesmo bloco, ele não permite executar duas expressões no mesmo bloco. Ele encontra a primeira verdadeira e já sai, tá? Então, como que a gente resolve esse problema, né? Da lógica que a gente montou, que está errado, né? Como que faz para a gente resolver esse problema? A gente tem que abrir um outro bloco de if separado para testar a outra variável. Então, o que acontece? Quando a gente quer que dois blocos de código, né, que a gente quer que duas expressões sejam executadas, né, e as duas expressões vai coincidir, né, de serem verdadeiras ao mesmo tempo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prever isso, que as duas expressões vão ser, né, verdadeiras ao mesmo tempo e colocar eles em bloco separado, senão só vai ser executada uma expressão, né? Então eu tiro esse bloco daqui, né, esse teste daqui, eu apago ele daqui e abro um novo. Então vamos deletar isso aqui, vamos abrir um novo aqui. Se se valida for igual a true, então console.writeLine valor da variável é true. Então vamos executar de novo o nosso código.
Vou dar Start aqui. Vou passar passo a passo, ele vai entrar no 10. Caiu no end-if. Agora ele está entrando no outro bloco. O valida é igual a true? Entrou, executou, saiu e terminou o nosso programa. Então, ele escreveu agora as duas linhas, tá? Que é as duas expressões que eu queria que fosse executada no nosso programa. Então, esse né, eu estou passando isso, que é um dos erros mais comuns de lógica no decorrer do desenvolvimento do programa, tá? Se a gente não prestar atenção, a gente pode colocar duas expressões sendo verdadeiras no mesmo bloco e pode dar inconsistência no nosso programa. A gente está precisando executar algum código, esse código não é executado, dá erro no resultado final do nosso programa, né? Ele fica executando normalmente, só que não aparece o resultado certo que a gente quer. Não dá erro de execução, nada. É um dos erros mais difíceis de ser encontrado, porque tem que ir passo a passo, no caso, debugar todo o programa para poder achar esse erro, tá? Então é só essa dica aí para não deixar duas expressões verdadeiras no mesmo bloco if, tá? Alguma dúvida do bloco if? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o bloco if? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Roberto, o else sozinho pertence em qual if? Vou dar um espaço aqui, ó, para ficar mais fácil para entender, tá? Esse else aqui, ele pertence a esse if. Então, até o Visual Studio aqui, o IntelliSense, ele aparece essa setinha indicando, né, o bloco inteiro aqui. Então, se eu selecionar o meu if, aqui o meu bloco de if, ele vai deixar preenchido aqui, né? Vai selecionar todo o meu bloco. Então aqui é o meu bloco de if completo com todas as variações que o meu bloco if pode ter, que a estrutura if pode ter. Então eu tenho o if then, eu tenho os else if e tenho o else, tá? Então o que está aqui dentro do meu bloco if, o else if e o else é opcional, é só se no caso lá da minha lógica eu preciso utilizar eles ou não. Se eu precisar, eu utilizo. Se não, não utilizo. Que foi igual o caso aqui do meu BLN valida. Eu não precisei nem utilizar o else if, porque eu não tinha mais nada para testar. E também eu não utilizei o else, que para caso se a expressão fosse falsa, executar alguma coisa. Então aqui eu posso abrir um else aqui também, assim, sem utilizar o else if, né? Então quer dizer que se essa expressão for falsa, ele vai executar o else aqui. Então vamos deixar ela falsa. Eu vou pôr assim, console.writeLine, valor da variável é falso. E vamos mudar aqui o valor da nossa variável, né, o conteúdo dela, para falso. Estava verdadeiro, vamos mudar para falso. Vamos colocar o break só nesse if agora, para a gente entender aqui, só no if de valida. Vou apertar o F5 para executar. Ok, ele voltou aqui no nosso código. Se eu colocar o mouse em cima da variável valida, ele está como falso, que é o conteúdo. E o ponteiro do mouse depois do igual, ele indica o valor da expressão. Então, ele indica o valor da variável que está dentro o teste, né, que eu estou fazendo, a expressão. Valida igual a true? Não, é falso, né? Então eu vou apertar F10, ele já vai cair lá no else e executar o valor da variável é falso, tá? Então esse é o conteúdo da estrutura, né? As variações que a gente pode ter. Então eu posso ter o if com else if e também omitir o else, tá? Só ter as verificações, tá? Porque todo aqui essas variações aqui são opcionais, tá? Eu utilizo se eu quiser, tá? O obrigatório no bloco if é eu ter uma expressão. Então, se eu for utilizar o if, eu posso ter eu sou obrigado a ter uma expressão e ter o end if, tá? Exemplo com
ifs. Exemplo com if is? O que é isso? Não entendi aí o exemplo com if is. O else sozinho pertence a qual if? Tá, entendeu aí o Roberto aí sobre o else, como que funciona, tá? Ele sempre vai ser o caso contrário, né? Se a expressão não for verdadeira, o is not, né? Tá, você pode, se eu colocar um not aqui antes do if, né? Então isso daí já é utilizando mais operadores, né? Mais outros tipos de operadores, já vai complicar um pouquinho aqui, mas a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o is not para fazer algumas validações, tá? Pode sim. Vamos tirar aqui, então vamos utilizar o is not, né? Vamos declarar aqui de objeto 1 as object, de objeto 2 as object as new object. obj1 obj2. Ele deixou. Então a comparação aqui com o is not é só com objetos, viu? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Nothing e objeto. Tá? Então ele só está comparando aqui pelo aqui, ó, o 1 e 2 not reference same estrutura. Aí depois, se eu uso o is not, aqui está usando not e is, then. Então, objeto 1 e 2 do not refer to the same instância. Então, não é da mesma instância. If is not, if objeto 1 is not objeto 2, então o 1 e o objeto 2 do not refer to the same instance. Que é a mesma coisa que utilizar essa expressão, fica mais fácil utilizar com o is not, tá? Então o is not só funciona com o tipo de dados aí, objetos, né? Então a gente não consegue colocar variáveis normais. Se eu tento colocar aqui, como eu estava colocando, valida igual a true, ele já dá erro no compilador, né? Ele já não deixa utilizar. E valida 2 que eu criei também e não deixa utilizar, tá? Então isso daqui é outro tipo de operador aí que só para objetos, para fazer teste com objetos, tá? Bom, vamos voltar aqui no valida igual a false. Não, o teste é true, né? Que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo um teste true. Realmente eu nunca precisei testar objetos dessa forma ali, né? Eu nunca usei objeto assim, sem declarar um tipo dele, né? Porque quando a gente utiliza objeto aqui, quem é programador das antigas do Visual Basic, né? Lá do VB5 e do VB6, esse tipo objeto seria o tipo variante lá do VB5 e o VB6, que tinha um tipo variante. Quer dizer que podia ser de qualquer tipo. O tipo de objeto, assim, object, assim, eu posso colocar qualquer dados dentro dele. Então eu posso colocar letra, texto, número, colocar qualquer outro tipo de objeto dentro dele, tá? Como se fosse o tipo variante da linguagem do VB5 e VB6 antigamente, tá? Mudou para o tipo de objeto, ok? Eu não utilizo muito isso aqui, eu gosto de já declarar as variáveis com os seus tipos, né? Eu já declaro os objetos com seus tipos já definidos, tá? Se eu for utilizar data, eu já ponho minhas variáveis do tipo data. Se eu for utilizar
texto, gravar texto, eu já uso do tipo texto, eu não fico declarando o objeto para colocar qualquer tipo de valor lá dentro. Eu nunca precisei fazer assim, né? Mas tem a opção para quem quer usar, né? Quem precisa declarar objetos assim, eu já não declaro assim, tá? É muito difícil, é muito difícil a gente utilizar, por exemplo, objetos, tá? Esse tipo aí, pô, não definir um tipo certo para o objeto, tá? Ah, é muito difícil mesmo. Eu utilizei, acho que para falar que eu nunca utilizei o tipo object, eu utilizava esse tipo para passar campos data para o banco de dados, mas aí depois eu percebi que poderia passar data normal mesmo, tipo date, aí eu nunca mais utilizei, tá? Agora, depende muito também do tipo de programação que você vai fazer, né? Do que você precisa fazer. Se, se você precisa mudar muito de dados dentro, né? Então fica melhor você declarar um tipo de objeto que você pode pôr qualquer tipo de dados do que declarar vários tipos diferentes que você precisa utilizar, né? Então essa é uma das opções aí. Bom, então tem mais alguma dúvida aqui sobre o bloco if? Agora o que a gente pode utilizar realmente aqui é o operador not, tá? Esse not a gente pode utilizar quando só também se for tipo bolha, né? Que ele vai negar a expressão. Se eu pôr um not aqui na frente, ele nega a expressão, né? Ele faz o contrário da expressão, tá? Então esse operador not eu posso. Se essa expressão for verdadeira, com o operador not eu deixo ela falso. Então ele inverte a expressão, tá? Se no caso, se a minha expressão aqui for falsa, ele deixa verdadeiro, tá? Então é sempre isso que o not faz, tá? Ele inverte a expressão. Como, por exemplo, aqui, ó, o meu valida que está falso, eu pus o not na frente, então quer dizer que ele vai executar, tá? Ele sempre vai inverter a expressão, ele vai entrar na expressão. Quer ver? Vamos dar um start aqui, ele vai entrar. Ó, a minha expressão aqui, no caso, é falsa, né? Porque o valida está igual a falso. Se eu apertar o F10 para executar, ele vai entrar, porque o not que eu estou utilizando lá, eu estou negando. Então eu estou fazendo o inverso do que dá o resultado da expressão. Se a expressão for verdadeira, fica falsa. Se for falsa, fica verdadeira, utilizando esse not na frente. Isso daí a gente pode utilizar que não dá erro. E olha lá, ele entrou no bloco do valor da variável é igual a 5. Só que a nossa variável aqui, ó, é igual a 10. Ele fez o primeiro teste com not aqui, ele já inverteu a expressão e entrou. Tá? Então tem que tomar até cuidado de usar esse not aí, tá? Bom, tem alguma pergunta aqui sobre o if? Bom, agora vamos para o próximo controle de fluxo, o próximo controle, que é o select case, tá? Então aqui a gente utiliza a palavra-chave select, que é do Visual Basic, case também, que pertence à estrutura, é outra palavra-chave. Aqui a gente vai colocar o nosso objeto de teste, né? Mas se a gente for procurar na documentação da Microsoft, ele vai falar que aqui tem uma expressão, tá? Onde é que eu habilito essa janelinha que mostra o uso da CPU? Espera aí, se fala quando está executando aqui, quando dá o start. O diagnóstico tools. Aqui em views, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo que a gente quer exibir de barra de ferramentas, né? É o diagnóstico.
Deixa eu ver se está por aqui. Diagnóstico. Standard Editor. Vamos ver. Diagnóstico. Data Lab. Code Browser. List. Se não tiver aqui no menu, ele vai estar dentro da configurações mesmo de barra de ferramentas, documentos, command, data source, web, diagnóstico. Você está utilizando qual versão do Visual Studio? É a partir da 2015 que aparece isso, hein? Deixa eu ver aqui. Pichon não. Ah, 2013 não vai ter, tá? É a partir do Visual Studio 2015 que apareceu essa aba aqui de diagnóstico, tá? Diagnósticos é a partir de 2015. Mas deixa eu ver se tem algum atalho aqui. Que ela já vem habilitada automaticamente, essa barra. Team Server, Data Server, na debug. Alta taxa. Ó, o Laércio tem que saber. Boa noite, Laércio. Aqui, ó, é o Reinaldo, né, que falou aqui, que pediu. Reinaldo, dá uma olhada aí se tem no Visual Studio de 2013. Fica no menu Debug. Aí você vem aqui Windows, né, a primeira opção. Aí tem aqui, ó, Show Diagnósticos Tools. Pressionar Ctrl Alt F2 para ativar ela, tá? Se apertar o Ctrl Alt F2, ela teria que ser exibida o Diagnostic Tools aqui, que é essa barrinha aqui, tá? Beleza? Então é no menu Debug, Windows, Show, Diagnostic Tools. Beleza? Encontrou aí? Então, como que não está executando aqui o programa, ele não aparece nada aqui. Ó, o Leonardo, salve, estou no intervalo, vim dar uma espiada. Opa! Valeu, Leonardo. Leonardo é um dos alunos aí do curso. Faz parte aí da comunidade, né, de desenvolvimento. Bom, vamos retornar aqui no Select Case, que é o próximo controle de fluxo, tá? Bom, eu estava falando, se a gente entrar na documentação da Microsoft, que eu até entrei aqui na documentação para tirar dúvidas sobre o ISNOT, né, que eu não estava lembrando. Como que eu faço o seguinte para pesquisar sempre assuntos direto no MSDN, que é a própria ajuda da Microsoft, tá? Então eu coloco o MSDN, o que eu estou procurando. Então é isso, é a partir de 2015, tá? 2013 não tem mesmo, não. Então eu sempre coloco assim, MSDN, tá? Que é para abrir realmente o conteúdo de help, né, de ajuda da Microsoft, que é específico da Microsoft, espaço que eu estou procurando. Por exemplo, eu quero ver sobre Select Case aí, eu tinha até feito a pesquisa, tá?
E a gente pode pôr até aqui, por exemplo, o vb.net, que ele vai direto lá na aba de vb.net, né? E eu abro aqui a própria instrução da Microsoft, né? Que ele me mostra aqui a sintaxe do comando, né? Então ele está aqui, ó, select case, teste expressão, expressão list, o que vai ser executado, e também aqui o else, né? Que essa aqui é a variação inteira, né? Do bloco da sintaxe da instrução, né? Do select case. Então aqui está falando que é um teste expression, né? Uma expressão de teste aqui. Só que eu costumo dizer que a gente coloca realmente aqui um objeto a ser testado, né? Vem aqui e coloca um objeto ou uma variável. E realmente o teste lógico dele é feito dentro do case, que no case aqui eu monto, né, a minha expressão que eu quero testar referente ao que está dentro do objeto que eu estou testando. Assim fica mais fácil de entender como que funciona o bloco, né, a estrutura aí, né, do bloco select case. Então aqui eu faço a expressão aqui, expressão de teste. Aí se essa expressão for verdadeira, ele vai pegar, executar todo o comando que está aqui dentro. Aí eu posso ter outro case aqui, que é outra expressão de teste. E por fim, né, eu posso ter aqui também o case else. E aí terminando o bloco, o end select. Tá? Que é a estrutura aqui inteira do próprio ajuda aqui da Microsoft, tá? Então sempre que, só a dica, né, de hoje, né, sempre que precisar procurar alguma coisa, algum comando, alguma coisa, e você quer ir direto no help da Microsoft, sem ser blogs, sem ser alguns tutoriais de alguém que está postando, você quer direto na fonte mesmo, só colocar a palavra-chave na frente aí, né? MSDN, que o MSDN é realmente o help das ferramentas da Microsoft de desenvolvimento, tá? Então MSDN, espaço aí o que você está procurando e qual a linguagem que você quer saber, de qual linguagem que você está procurando. Aí ele já vai te mostrar certinho aqui, tá? Igual eu achei rapidinho aqui o select case do Visual Basic, tá? .NET. Então é assim que eu costumo tirar minhas dúvidas, né? Utilizando lá o MSDN. Bom, e se eu quero sair do case, eu faço um exit select? Como exit? Não. O case não tem saída. O case é igual o bloco if, tá? Ele vai fazer o teste de todas as expressões, encontrou uma expressão verdadeira, ele executa e vai para o final do bloco, tá? Então não tem como você interromper uma execução do select case, né? Se ele entrou dentro de uma validação, de um bloco válido, ele vai ser executado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui, vamos montar então. Então é select case, a palavra-chave, né? Select case, o objeto ou a variável. Então eu vou testar minha variável número e dar enter. Agora aqui eu começo a colocar, né, as expressões de teste. Eu posso colocar assim, case 5, por exemplo. Quer dizer, eu estou fazendo o teste se a minha variável número é 5. Aí eu posso pôr outro assim, case 10, se ela for 10. Posso utilizar operadores dentro dele. Case maior que 5. Tá? Eu posso fazer isso também. O que quer dizer? Que ele está pegando, né, e verificando assim, seria o tipo, caso o conteúdo da minha variável for 5, eu quero que execute o código que está aqui dentro. Caso a minha variável número, o conteúdo dela for 10, eu quero que executa esse código aqui dentro. Caso
o conteúdo da minha variável número for maior que 5, eu quero que executa este código aqui de dentro, né? Opa, vamos voltar aqui. Esse código. E aí a gente tem por fim, né, também o case else, que seria a execução, né, se nenhuma dessas expressões forem verdadeiras, ele vai executar o que está aqui dentro. Então vamos dar o exemplo, né? Vamos executar o exemplo aqui igual a gente fez. Então a minha variável aqui está com o número 10, tá? Então o valor da minha variável aqui é 10, então ele teria que entrar neste case aqui. Então vamos colocar conteúdo aqui, né? Console.writeLine, valor da variável é 5. Vamos copiar isso aqui para a gente não perder tanto tempo de digitação. O valor da variável é 10. O valor da variável é maior que 5. E o case else é o nosso famoso nenhuma das expressões anteriores é verdadeira. Então ele executa o case else. Vamos colocar o break aqui para a gente executar o passo a passo. Vou dar o start aqui. Vou dar o F10. Entrou no case 10, né? Quer dizer que a minha variável é igual a 10. Entrou e saiu. Aqui ele funciona, né, igual o if. Apareceu vários valores porque executou os ifs lá de cima também, tá? Mas o último escrita é do select case. Vamos comentar aqui os ifs, né, para ficar só o if, o select case, tá? Vamos comentar aqui. Vamos dar o F5. Aí só ficou agora do select case, tá? Então, qual que é a diferença, né, da gente utilizar, né? Quando eu utilizo o if e quando eu utilizo o select case. Bom, o if eu posso testar vários objetos ao mesmo tempo, né? Vamos voltar aqui. Até aqui, né? Vamos voltar o código aqui. Então, esse código, o bloco de controle if, né, de estrutura de controle if, eu posso testar vários objetos ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer variações dos objetos aqui dentro, de variáveis, tal, né? Eu posso testar mais de um objeto. Já o select case, eu só consigo testar um objeto. Eu ponho ele aqui em cima, que no caso foi a minha variável número, e eu só consigo testar esse número. Sim, o número é maior que 5. Deu o problema do teste lógico lá, né? Porque ele só executa uma expressão verdadeira, é igual o if, tá? Viu, Roberto? No caso aqui, a minha variável é igual a 10 e no caso também é maior que 5. Então teria que executar. Aí já foi um erro de lógica de programação meu, né? A escrita do meu código está certo, o compilador identificou que certo. Só que eu cometi a gafe, né, de pôr duas expressões verdadeiras no mesmo select case. Aí eu não posso fazer isso. Se eu quero executar as duas expressões, eu tenho que fazer um select case separado, tá? Senão ele não entra, ele só executa uma igual o que acontece com o if, beleza? Voltando lá, então, quando eu utilizar uma ou outra, né? Então, o if, a gente consegue testar vários objetos ao mesmo tempo, várias variáveis ao mesmo tempo. O select case, a gente consegue apenas uma. Então, a gente só vai utilizar o select case mesmo quando a gente for realmente testar apenas um objeto ou apenas uma variável, tá? E ele fica mais fácil a leitura do que o if, né? E a gente não precisa ficar repetindo várias vezes o nome da variável
igual a gente repetiu aqui com o if, né? Olha com o if que a gente fez, ó. Se not número for igual a 5, então else if número for igual a 6, então else if número for igual a 10, então eu fiquei repetindo muitas vezes o objeto de teste. Por quê? Porque a estrutura if eu posso testar vários objetos, então eu tenho que informar qual é o objeto que eu quero testar. Mesmo se for o mesmo objeto, né, eu tenho que repetir o nome dele várias vezes, igual eu fiz aqui. Repetir número, número, número 3 vezes. Aqui eu pus número apenas uma vez e testei os valores de dentro. Então fica até mais fácil para a gente escrever e mais fácil a leitura depois, tá? Então, utilizo o if quando é necessário testar mais de um objeto e o select case quando for só necessário testar um único objeto ou variável, tá? Então essa é a diferença entre os dois, tá? Alguma pergunta até aqui? Pode. Ó, dentro do if eu posso abrir select case, tá? Aqui dentro eu posso utilizar todos os códigos de programação dentro dessas estruturas, tá? Eu posso abrir um if aqui, ó, if valida for igual a false, então fazer o meu bloco de if aqui dentro. Aí se for, por exemplo, if valida for igual a false, eu posso abrir outro if aqui, testar outra coisa, outro objeto. Se valida 2 que eu criei lá for igual a true, então primeiro a valida tem que ser igual a false para depois fazer esse teste aqui. Então eu posso ficar abrindo vários ifs, vários select case. Posso abrir outro select case aqui dentro também, ó. Por exemplo, dentro do if, select case número 2 e assim vai. Então eu posso repetir as estruturas quanto eu quiser. Só que para executar eles, eu tenho que passar primeiro nesse daqui tem que ser verdadeiro, depois esse daqui também tem que ser verdadeiro para depois entrar no meu select case aqui. No caso aqui, o que aconteceu? Ele vai testando igual o if, né? Porque cada case aqui é uma expressão de teste, tá? Eu vou apagar essa linha aqui para não confundir, tá? Pera aí, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. E vamos executar de novo passo a passo para entender, tá? Vamos lá. Ó, vou dar um start aqui. Então eu estou com o meu número aqui, o meu número é igual a 10. Então ele vai verificar, seria como se fosse o if lá que ele está fazendo. If número for igual a 5, mas aqui é caso o número lá for igual a 10. Né? Caso o número for 10. Então vamos lá. Então ele faz o primeiro teste. É 5? Não, ele não vai executar aqui o valor da variável é 5. É 10? É 10, né? Aqui eu não consigo ver se a expressão é verdadeira ou não, igual ao do if, né? De pôr o cursor do mouse aqui parado, eu não consigo ver. Tá? Eu aperto o F10, ele vai entrar. Porque a expressão é verdadeira, o que está dentro do meu número lá é 10. Então ele executou o número é 10. Só que é igual o if, né? Ele só executa uma expressão verdadeira e já cai lá no end select. Eu vou apertar o F10 de novo e já vai lá para o final do bloco, ele não vai fazer mais teste. Então, tanto o if quanto o select case, ele encontrou a primeira expressão verdadeira, ele executa e sai. Os dois fazem a mesma coisa. Então, se eu tiver, igual que aconteceu de eu ter outra expressão verdadeira embaixo do case, ele não vai executar. Ele encontrou a primeira, executou, saiu. No select case. No if também. Encontrou a primeira verdadeira, executa e sai do bloco. Tá? E continua o fluxo do programa. Ok? E ele continua o fluxo do programa. É assim que funciona. Tá? Sempre vai ser executado um só. Se eu quero que execute os dois, foi como eu fiz aqui com o if. Então eu tenho que abrir outro bloco. Tá? Quando eu tinha colocado a variável valida aqui, né? Aqui dentro desse if, tinha dado problema, que ele só executou a do número e saiu. É isso, você pode utilizar a janela. Você quebra o galho nessas horas.
Isso, quebra mesmo. Beleza? Então é assim, sempre executa uma expressão verdadeira e sai do bloco. É sempre uma, tá? É sempre uma verdadeira. Achou a primeira, porque ele sempre vai em ordem, né? Ele pega e vai no ordem de escrita. Então faz esse, testa esse primeiro, depois testa esse, depois testa esse. Se nenhuma desses aqui for verdadeiro, ele entra no case else e executa. Tá? Mesma coisa com o if. Testou o primeiro, testou o segundo, o terceiro, nenhum deles é verdadeiro, entra no else. Tá? Achou um verdadeiro e já cai fora. Ele entra, executa a linha e cai no end if. Achou o primeiro verdadeiro, executa e cai no if. Imediata. Já tinha comentado sim. Ai, ai, ai. Beleza? Então, aí, tem mais alguma dúvida sobre esses dois comandos aqui, né, de controle de fluxo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? O Roberto aí entendeu certinho? Tá com mais alguma dúvida? Tranquilo, então? Tranquilo. Agora vamos para o nosso exemplo, tá? O exemplo de segunda-feira que eu fiz, né? É, é o programa de. Não, não, isso daí não. De performance, assim. É imperceptível, viu? Não tem como saber qual que é mais rápido, qual que. Não dá. É imperceptível, tá? A velocidade de execução, viu? Não dá para saber qual que é mais rápido, qual que é o mais lento, aí não tem como saber. Beleza? Então eu vou apagar esse código aqui e da aula de segunda-feira eu criei um exemplo de um programa que eu vou criar novamente aqui do zero para a gente aplicar agora esse novo conteúdo, né, que é o controle de fluxo, tá? Então a gente vai aplicar esse novo conteúdo. Então o programa da aula passada foi montar um programa aí para controlar a média de um aluno. Então a gente pegava o nome do aluno, as 4 notas, calculava a média dessas 4 notas e depois exibia essa média para o usuário do programa. Agora a gente vai adicionar mais o controle de fluxo dentro dele, que é para a gente verificar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se ele está de recuperação. Então vamos montar aqui o nosso mini requisito para a gente montar o programa. Né? Então é um programa para controlar a média, controlar não, calcular, né? Calcular a média de um aluno. Então, o que a gente vai precisar para calcular a média? O nome do aluno, Depois vou pedir, eu tenho que ter as 4 notas do aluno, né? Pedir, né? Vamos pôr assim, pedir as 4 notas do aluno. Calcular a média. Exibir ela. Exibir a média. Então, na aula de segunda-feira, a gente terminou aqui, né? Que a gente pediu o nome, pegou as 4 notas, calculou a média e exibiu a média lá normalmente. Agora nós vamos colocar o controle de fluxo. Então, e verificar se o aluno está aprovado, reprovado ou de recuperação. Então,
Vamos pôr agora a parte do controle de fluxo. Então, se a média do aluno for maior ou igual a 5, aluno aprovado. Beleza? Tem que pôr o apóstrofo aqui, senão não fica comentário. Se a média do aluno estiver entre 4 e 4,99, aluno de recuperação. Agora, se a média do aluno for menor que 4, aluno reprovado, tá? Então aqui essa parte do SES aqui, né, do que seria o if, né, se, né, é a parte lógica. Então daqui até aqui do exibir a média a gente já tinha feito na aula passada de segunda-feira. Agora vamos adicionar o controle de fluxo para ele determinar se o aluno está aprovado, reprovado ou de recuperação. Ok? Então é isso que a gente vai imprimir na tela de acordo com o resultado da média do aluno. Então essas situações aqui do aluno, né, só vai ser exibida uma delas, né? De acordo com o resultado da média, sempre vai aparecer apenas uma frase, né? Se está aprovado, se está de recuperação ou se está reprovado. Então, o primeiro passo aqui, o que a gente precisa fazer? Declarar, né? Declarar as variáveis. Tá? Então, a gente vai declarar a variável para pegar, armazenar o nome do aluno, para armazenar as 4 notas do aluno e também uma variável para armazenar o cálculo da média. Tá? Então vamos começar a declarar aqui. Vou pôr de nome aluno as string, que é o tipo de dados que aceita texto dentro da variável, tá? String. Agora eu vou pegar e declarar as variáveis das notas. Nota 1, vírgula. Nota 2, vírgula. Nota 3, vírgula. Nota 4, vírgula. Média as double. Tá? Por que eu coloquei assim, né? Como eu vou declarar 5 variáveis do mesmo tipo, eu posso declarar na mesma linha para não ocupar 5 linhas no programa, né? Para não escrever 5 linhas, eu encurtei 5 linhas em apenas uma linha aqui de código. Tá? Senão eu ia pôr assim, Jim nota 1 as double, Jim nota 2 as double, Jim nota 3 as double, Jim nota 4 as double e Jim média as double. Então, encurtei aí muito código, tá? Eu só posso fazer isso quando as variáveis são do mesmo tipo, tá? Porque eu só estou colocando apenas um tipo aqui na frente. Por exemplo, como minha variável nome foi do tipo string, eu tive que declarar ela separada aqui. Não posso pôr na mesma linha, senão não vai dar certo. Não vou poder colocar nome dentro dela, né? Só valores. E por que valor do tipo double? Valor do tipo double quer dizer que eu posso armazenar valores com casas decimais, tá? Então, não vai dar problema de eu colocar a nota do aluno, por exemplo, 3,5, 5,5, 9,5. E também quando eu for fazer a divisão para calcular a média, pode acontecer de ter casas decimais. Então, eu tenho que colocar um tipo de dados que aceita casas decimais. Esse tipo é double, tá? Ok, declarei todas as variáveis, tudo ok até aqui.
Beleza, ok. Bom, agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente pedir a entrada de dados para o usuário. Então, eu tenho que pedir para o usuário digitar o nome do aluno, digitar as 4 notas. A média quem vai fazer é nós dentro do código. Então, o usuário não vai calcular a média para mim, né? Então, vou por aqui. Pedir a pede a entrada de dados. Aí eu vou pôr assim, console.write informe o nome do aluno. Bom, por que que agora eu estou utilizando white e não white line? O white line ele quebra ele quebra o cursor de linha, ele joga o cursor piscando para a próxima linha. Quer ver? Eu vou executar do jeito que está agora para a gente ver como que fica a escrita lá no console. Vou dar Start. O white ele deixa o cursor aqui na frente para eu pegar o dados, né? Se eu uso aqui o white line, ele joga o cursor embaixo da minha frase. Eu não quero que aconteça isso. Porque fica estranho, né? Informe o nome do aluno e o cursor piscando embaixo. Vamos deixar o cursor piscando aqui na frente, né, do texto, para o usuário entender melhor o programa. Tá? Então eu só utilizo aqui o método white. Ok? Deixa eu ver aqui. Parabéns, professor. Estou aprendendo muito sempre seguindo a sua lógica. Beleza, Sandra. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado mesmo. Que bom que estou ajudando aí. Agora eu vou colocar aqui a minha variável, nome aluno, vai ser igual a console.readline. Esse readline é o conteúdo, né, que o usuário vai digitar. Então é o nome do aluno que vai digitar e vai cair aqui dentro da minha variável. Vamos agora pedir a primeira nota. Console.write, que eu sempre quero o cursor piscando lá na frente da frase, né? Informe a nota 1, 2 pontos, espaço, para o cursor também não ficar grudado lá no 2 pontos piscando, né? E pô, nota 1 é igual a console.readline. Agora eu vou copiar essas linhas aqui que a gente tem que repetir ela mais 3 vezes, né? Só mudando o número da variável, né? O número da nota lá. Então vou colar aqui, mudar aqui para nota 2. A minha variável aqui vai ser nota 2. Vou colar e mudar aqui para nota 3. A minha variável aqui vai ser a nota 3. Colar de novo, nota 4 e a minha variável nota 4. Ok? Beleza? Até aqui tudo ok? Tudo entendido? Então, declaradas as variáveis, pedir a entrada de dados aqui para o usuário. O próximo passo agora é a gente calcular a média, né? Posso continuar? Tá tudo ok? Alguma pergunta até aqui? Beleza, sim, é que tem um delay aí, né? Beleza. Mas tendo alguma dúvida já pode ir colocando no chat, tá? Então o próximo passo aqui, calcular a média. Então a minha média, minha variável média vai ser igual. Abro parênteses que primeiro, né, eu tenho que fazer a soma das 4 notas, depois dividir esse valor da soma por 4, tá? A forma de eu indicar qual cálculo que eu quero executar primeiro é entre os parênteses. Então, tudo que tiver entre parênteses vai ser executado primeiro. Então, eu vou colocar nota 1 mais
a nota 2 mais a nota 3 mais a nota 4. Aí no final do parênteses eu divido ela por 4, ok? Então aqui eu estou fazendo o cálculo da minha média. Isso aqui também é chamado, né, de expressão, né? Tá bom? Essa nossa linha aqui de comando também é chamada de expressão. Bom, vamos voltar aqui no nosso requisito. Então eu já pedi o nome do aluno, já peguei as 4 notas, já calculei a média. Agora eu vou exibir ela lá no console para o usuário. Então vamos lá. Exibe a média. Console.writeLine. Agora que eu posso usar o writeLine porque eu só vou exibir a média, não importa onde o cursor esteja, né? Então vamos colocar assim: a média do aluno. Vou abrir chave 0 aqui, que eu vou substituir. Aonde está essa chave 0, é um índice, né? Que vai ser um argumento que eu vou substituir pelo nome do aluno. Então o conteúdo da minha variável nome do aluno vai vir aqui dentro dessas chaves. Vou abrir as chaves 1 e vou exibir a média onde está esse número 1, né? Esse índice 1 aqui entre chaves. Ok? Então eu venho no final da minha string e coloco vírgula para colocar os argumentos de substituição. Então o primeiro é o nome do aluno, vírgula, e depois a minha média. Ok. Então até aqui eu exibi a média do aluno. Agora o próximo passo é verificar, né, a situação do aluno lá, né, verificar se ele foi aprovado, reprovado ou se está de recuperação. Então primeiro eu vou fazer com o if e depois eu vou mudar o if para o select, tá? Então eu vou fazer com as duas estruturas aí de controle de fluxo que a gente viu hoje. Então verifica a situação do aluno. Então, se a minha média for maior ou igual a 5, então, que é a primeira situação aqui, ó, se a média for maior ou igual a 5, aluno aprovado. Então, eu estou utilizando o operador aqui maior igual, tá? Maior ou igual. Vamos exibir aqui console.writeLine aluno aprovado. Aí, caso contrário, né, a minha nota estiver entre 4 e 4,99, né, 4,99, o aluno vai estar de recuperação. Então, vou fazer outro teste. Else if média for maior ou igual a 4, and a minha média for menor que 5. Então, já vou explicar essa expressão aí. Peraí, console.writeLine aluno de recuperação. Vamos entender esse else if. Eu estou utilizando aqui um operador e, tá? O que quer dizer esse operador e? Vamos ler aqui o teste lógico, a nossa expressão inteira. Então, eu estou verificando else if minha média for maior ou igual a 4, quer dizer, minha média tem que ser maior ou igual a 4 e ao mesmo tempo a minha média tem que ser menor que 5. Então, quer dizer que ele vai ficar na faixa de 4 até 4,99 ou 0,99 e vai ficar nessa faixa. Então, esse operador E quer dizer que essa expressão aqui tem que ser verdadeira e essa expressão aqui também
tem que ser verdadeira para ele entrar aqui dentro do meu código para exibir que o aluno está de recuperação. O Roberto aqui, professor, or esquece, está certo. Não, se eu utilizar o OR, é se uma expressão ou a outra for verdadeira, ele entra, tá? Então não importa usar o operador OR, tá? Aqui eu preciso utilizar o AND mesmo, porque eu quero que as duas expressões sejam verdadeiras. As duas têm que estar ao mesmo tempo verdadeiras, não uma ou outra. Eu quero as duas verdadeiras. Então ele tem que ser maior ou igual a 4 e ao mesmo tempo menor que 5 para ele ficar entre 4 e 4,99. Aí, por fim, else, quer dizer, se nenhuma dessas expressões for verdadeira, quer dizer que a minha nota, quer dizer, a nota do aluno aí é menor que 4 e ele foi reprovado, né? Então, console.writeline, aluno reprovado. Ok? E com isso aqui a gente termina o programa. Então vamos executar e fazer o teste. Vou dar um F5. Então a primeira coisa está pedindo o nome do aluno, João. A primeira nota. Então vamos colocar a primeira nota para ele ser aprovado. Então vou pôr 5, 5, 5. Tudo 5 ele vai ser aprovado. Então a média foi maior ou igual a 5, que a gente definiu lá. Ok, aluno aprovado. Vamos executar de novo e vamos colocar ele de recuperação. Se eu colocar João de novo, 5, 5, 5 e a última 4, ele vai estar de recuperação. Olha lá, a média do aluno foi 4,75, né? Então, o aluno de recuperação. Agora, se eu executar e pôr tudo 1, né? O aluno reprovado, que é o caso contrário. Ok? Então, aqui a gente fez os testes lógicos, né, e ele só exibiu uma mensagem lá para o usuário. Então a gente controlou o fluxo, né? A gente definiu aí qual mensagem que vai ser mostrada para o usuário de acordo com o valor da média. Agora vamos substituir o if aqui pelo select case, tá? Para ver como que fica mais fácil com o select case, né? Vou comentar aqui o if, vou deixar o if aqui para a gente ver. E aí ele só vai executar o select case. Como eu tinha comentado quando eu estava explicando lá o if e o select case, quando a gente vai testar apenas um objeto ou variável, é mais fácil a gente utilizar o select case, né? Como a gente só está testando a variável média, então é melhor utilizar o select case. Então vamos lá. Select case, a minha média. Aí case, a minha média, maior ou igual a 5. O que acontece? Vou copiar aqui, o aluno é aprovado. Aí case, a minha média for de 4 até 4,99. Aqui eu estou utilizando, né, o to, que é um operador também, né? Então eu estou falando de 4 até o 4,99, tá? Eu não precisei repetir de novo minha média igual eu repeti aqui, né? De maior ou igual a 4 e ao mesmo tempo menor que 5. Então aqui o meu aluno está de recuperação. Vamos copiar aqui. Aí o case else, aluno reprovado, quer dizer que a média é menor que 4. Ok? Olha a diferença, olha como que fica mais fácil a leitura, né, do case do que do if, né? A gente não precisa ficar repetindo tantas vezes aí a nossa variável média em vários lugares aqui. Vamos executar, vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos fazer de novo as três opções.
dele ser aprovado, aluno aprovado. Vamos executar de novo. A última nota 4, ele vai ser reprovado. E tudo 1 que vai ser reprovado, ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bom, com isso aqui, né? Se tiver nenhuma dúvida, com isso aqui a gente já completa o conteúdo da aula de hoje. Agora, se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, pode pôr aí no chat. E também está aberto agora para a gente bater um papo, né? Se tiver alguma outra pergunta não referente ao conteúdo da live, vamos bater um papo aí, bom?